No livro de Salmos, no capítulo 100, versículo 3, diz assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Glória a Deus. Rei dos reis, nós reconhecemos que tu és o nosso Deus. Reconhecemos que o Senhor nos fez. Reconhecemos, ó Pai querido, que tu és o Deus bendito, ó Pai querido, que está nesse lugar. Acreditamos, Jesus, em ti, e sabemos que somente através de ti nós nos chegamos ao Pai. E também cremos que o Senhor enviou o Espírito Santo para que pudéssemos te conhecer ainda mais e para que pudéssemos ter comunhão com a presença desse Deus tão maravilhoso que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai querido, aqui está a sua igreja diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querendo ouvir a tua voz. Eu estou aqui também, Senhor, desejando ouvir a sua voz. Então fala conosco, porque precisamos de ti. Glória a Deus. Amém e amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui um versículo, né? Nós cantamos o Salmo 100, né? Eu pelo menos, eu não era cristão, mas já sabia cantar o Salmo 100, por causa da música Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Como que é? Apresentai ao Senhor com cânticos. Isso, né? Eu aprendi isso quando eu ia para a igreja presbiteriana, ali com muita vontade de ir para a igreja. Eu ia com muita vontade mesmo. Quando meu tio, né, eu já contei isso várias vezes aqui, quando meu tio ia acordar a gente logo pela manhã, eu pensava que eu ia conseguir me amarrar debaixo da coberta, né? Eu prendia ela debaixo dos braços, da perna, e ele dizendo: levanta que está na hora de acordar para tomar café e ir para a igreja. E naquele momento em que ele fazia isso, eu não sabia, né? Eu não gostava de ir, eu não sabia. Mas ele estava colocando fundamentos em meu coração, né, que serviram para a minha adolescência, para a minha juventude, para a minha mocidade, e agora, sei lá para que rumo eu estou indo, né, da vida de adulto, para a minha velhice vai continuar servindo. E eu aprendi essa canção porque nos anos 90 eram as músicas que se tocavam com bastante constância, em que devíamos celebrar ao Senhor. E hoje, nessa atual geração, né, com esse estilo de música meio inglês que nós temos, né, que aqui no Brasil ficou apelidado de worship, poucas vezes você ouve as músicas de celebração. E daí eu ouço o pessoal do Morado, às vezes, ele fala assim: o pessoal não sabe mais celebrar ao Senhor, porque não se toca tantas músicas de celebração como se tocava nos anos 90 e nos anos 2000. Né? Se você olhar hoje, as músicas mais te levam para um cantinho, talvez dependendo da música te deixa até em depressão, né? De tão parada que ela é, te levam para um cantinho de intimidade, mas não te leva para um lugar de celebração ao Senhor. E a intimidade vem de conhecer a Deus, a intimidade vem de celebrar ao Senhor, a intimidade vem de extravasar a nossa alegria diante de Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez em nossas vidas. E a celebração é importante. E aqui no livro de Salmos, no capítulo 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Aqui na minha versão diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra e prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença e com cânticos alegres reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. E como eu disse, né, quando eu era criança, eu aprendi esse salmo. E eu não sabia o quão importante era entrar na presença de Deus. Mas na minha adolescência, quando o Senhor me chamou para si, de fato, quando eu ouvi a voz de Deus para andar no caminho dele, né, eu entendi o que é celebrar ao Senhor. Eu entendi o propósito de eu vir à igreja junto com os irmãos e cantar louvores alegres e celebrar a Deus por aquilo que Ele fez em nossas vidas.
O celebrar a Deus é muito mais em reconhecimento daquilo que Deus fez do que aquilo que Deus é. Diz a palavra do Senhor que quando Moisés atravessou, ali junto com o povo de Israel, o Mar Vermelho, Moisés entoou um cântico. E Miriam, sua irmã, pegou os tamborins junto com as mulheres e começou a celebrar ao Senhor. E o refrão deles era que o Senhor derrotou Faraó e seus cavaleiros. E que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Eles estavam ali celebrando a Deus, reconhecendo aquilo que Deus fez na vida deles, o grande livramento que Deus fez na vida deles. E eu e você estamos aqui hoje simplesmente para reconhecer os feitos que Deus fez nas nossas vidas, mas com o passar do tempo nós fomos entendendo que além de ver aquilo que Deus fez, é importante reconhecer aquilo que Ele é em nós. E nesta manhã, quando eu fui levar a Elisa no consultório de dentista, né, eu contei isso aqui, contei para a Elisa, contei para o Vitor já, né, eu estava em casa e veio assim no meu coração: se o Leonardo hoje estiver impossibilitado de ir à igreja, o que você vai ministrar? O que você vai falar? Você tem algo preparado? Né? E isso ficou no meu coração durante a manhã, e à tarde o pastor Valdineres me manda uma mensagem no WhatsApp dizendo: Cris, o Leonardo está impossibilitado de ir hoje. E daí eu entendi o que eu deveria fazer, porque naquele momento em que eu senti isso no meu coração, eu disse: eu vou falar das grandezas de Deus. O título da pregação hoje é: vamos falar da grandeza de Deus. E por isso que eu falei do Salmo 119, do Salmo 19, estou com 119 na cabeça. Porque no Salmo 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. Eu quero que você e eu agora entenda que Deus nos fez, como diz esse versículo 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo. A palavra do Senhor diz que lá no livro de Gênesis, que Deus em 6 dias criou todas as coisas. Em 6 dias Deus criou os céus, criou a terra, né? Ele viu uma terra que era sem forma e vazia, e o seu Espírito estava sobre a face das águas, e Deus ali começou a chamar à existência aquilo que não existia, e começou a ser gerado. E a palavra do Senhor diz que Ele disse: haja luz e houve luz. Disse que para que fossem criadas as estrelas dos céus, e as estrelas dos céus foram criadas. Ele criou os peixes para habitar na água. Diz que no 6º dia Ele criou o homem. Ele nos fez. Ele olhou, criou o homem e colocou ali no jardim, e deu uma missão para o homem que era: olha, todos os animaizinhos que passarem ali na sua frente, toda a árvore que tiver ali, você vai poder dar o nome para todos eles. E colocando o homem ali, o homem começou, vinham os animaizinhos se apresentar para Adão, né? Adão não saía procurando, os animaizinhos vinham lá, e ele falou assim: ah, esse de pescoço grande, acho que é girafa, tá bom. E chamava de girafa. Ah, com a juba, tá bom, acho que vou chamar de leão. Veio o cachorro, 4 patas, orelha, cachorro. E Adão estava ali, dando nome para as obras de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que em determinado momento do dia, a palavra do Senhor diz que na viração do dia, ali aproximado de 10 minutinhos para as 6, o Senhor aparecia no jardim e conversava com o homem. E conversava com o homem. Todos os dias o Senhor ia lá ter um relacionamento com o homem. E Adão falava assim: Senhor, está vendo aquilo lá que o Senhor fez? Eu chamei aquele bicho de pescoço comprido, eu chamei de girafa. Está vendo aquele bicho que late, tem 4 patas e orelhas? Eu chamei de cachorro. E ele estava ali reconhecendo tudo aquilo que o Senhor fez e dizendo: eu dei nome porque o Senhor permitiu que eu fizesse isso. E ele estava reconhecendo ali, naquele momento, a grandeza de Deus. E nós sabemos que em dado momento veio a queda do homem.
entrou o pecado, e Deus ele começou a levantar homens, gerações e gerações e gerações e gerações de homens que se levantaram para adorar somente ao Deus vivo e honrar ao Deus vivo. E chegou em nós, irmãos. E chegou em nós, desde a criação até hoje chegou em nós, e Deus nos fez, e é importante eu e você entender que Deus nos fez, e começar a reconhecer que nós somos obras das suas mãos, e assim como diz o Salmo 19, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Eu e você somos obras das mãos de Deus, e eu e você fomos feitos para agirmos da mesma maneira que os céus que declaram a glória de Deus. Eu e você andamos nessa terra não para vivermos os nossos dias felizes e alegres somente, pensando, o que vai ser de amanhã, que o Senhor me abençoe. Mas nós estamos aqui nessa terra para expressar a glória de Deus, porque a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que eu e você somos habitação dele, templo do Espírito Santo. Porventura não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Nós não somos criação comum nessa terra. Hoje as pessoas vivem dizendo que são filhas de Deus, filhas de Deus, filhas de Deus, mas não são templo do Espírito Santo. Mas aqueles aos quais receberam Cristo Jesus como o Senhor, no livro de Efésios, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Vai dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Daqui a pouco vamos ler esse versículo também. Então, quando eu e você andamos pela rua, nós estamos discursando a glória de Deus. E as pessoas têm que começar a ver, quando nós olhamos para os céus, nós vemos a glória de Deus. Eu sempre falo, que quando a Elisa vai lá para a praia, ela olha o mar e fala, olha como é grande o nosso Deus. É a primeira palavra que ela fala quando vê o mar. Ela fala da grandeza de Deus. Mas agora, e quando as pessoas olham para nós? E quando você olha para o seu irmão que é cristão e você conhece há tantos anos, você consegue olhar para ele e falar, olha, quão bonita é a obra do nosso Deus, quão grande é o nosso Deus que criou ele, ela, adoradores verdadeiros, destemidos, que avançam no reino de Deus, anunciando a palavra de Deus, que em suas vidas, quando andam, as pessoas reconhecem que Deus está sobre ti e sobre a vida do seu irmão. É tão fácil nós reconhecermos a grandeza de Deus, olhando para os céus, olhando para o mar, olhando para aquele dia ensolarado, o sol se pondo. Mas deveria ser tão fácil, tanto quanto olhar para o seu irmão ao seu redor, ao seu lado, e falar, olha essa grande obra de Deus realizada. Eu e você somos expressão da glória de Deus nessa terra. A Bíblia diz que Cristo era a expressão da glória de Deus. E eu e você, hoje, nós, através de Cristo, eu e você, como está escrito no livro de Hebreus, somos expressão da glória de Deus nessa terra. E agora fica a pergunta, eu já sei que eu sou a casa de Deus, que eu sou a habitação de Deus. As pessoas conseguem olhar para mim e para você e reconhecer isso? A maior alegria, eu acredito que do profeta Elias e do profeta Eliseu, é que quando eles andavam na terra de Israel, ali, as pessoas falavam, existe um homem de Deus. Essa devia ser a maior alegria, porque quando Eliseu e Elias andavam, as pessoas viam a glória de Deus sobre eles e falava, existe, igual quando tem aquela menina ali junto com Naamã, ela fala assim, se o Senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um homem de Deus que poderia te curar. E hoje nessa geração está faltando pessoas olharem para nós que somos ministros de Cristo nessa terra e falar, se você estivesse lá em Tupéva,
existe um homem de Deus, existe uma mulher de Deus. Ah, se você estivesse lá em Jundiaí, existe um homem de Deus, existe uma mulher de Deus que orando ao Senhor, você poderia ser curado, porque a glória de Deus é manifesta sobre a vida deles. Ah, que bom seria se as pessoas olhassem para uma instituição chamada igreja, né? E falassem: olha, se você for ali naquele lugar, Deus pode fazer a obra na sua vida. Nós como igreja do Senhor, nós temos que expressar a glória de Deus. Nós como igreja temos que expressar a glória de Deus. A igreja tem que expressar a glória de Deus e as pessoas têm que ver isso. Hoje no semáforo, eu parei e veio um vendedor. E hoje quase todos os semáforos tem um vendedor ali. E ele veio em direção, eu era o primeiro carro, ele veio em direção ao meu carro. E eu abaixei o vidro. Para minha sorte eu não tinha dinheiro, e para o azar dele, ele não tinha dinheiro, né? Eu estou brincando aqui. Agora você não adianta nem fugir falar que não tem dinheiro, que tem Pix, né? Esses dias eu parei aqui no semáforo de Tupé, eu falei que não tinha dinheiro, mas falou: encosta ali que eu tenho cartão, passa a maquininha. Mas eu pude conversar com ele ali naquele breve momento e ouvi-lo, porque eu não tinha dinheiro para comprar aquilo que ele estava vendendo, mas eu tinha tempo para poder ouvir como filho de Deus e abençoar a vida dele. E às vezes nós apenas fechamos o vidro, porque falamos: é só mais um vendedor. E ele falou assim: obrigado, né? Ele não falou assim, porque eu era um homem de Deus, não falou assim: a sua educação vai te levar longe, né? Ele falou para mim. Daí era claro, né? Estava de carro, eu ia longe, mas eu não podia perder a piada. Mas eu pude ali expressar a graça de Deus sobre a vida dele. Eu pude ali comunicar que o Deus, o meu Senhor, estava pronto para ouvi-lo, assim como eu estava pronto para abaixar o vidro e ouvir ele vendendo ali. E às vezes nós, como igreja do Senhor, nós estamos como sacerdote e como levita, vendo a pessoa caída no chão, vendo o samaritano açoitado porque foi saqueado, foi roubado, e estamos cantando louvores e passamos de lado, sendo que era a hora de manifestar a glória de Deus sobre aquela pessoa e falar que o Senhor poderia sustentá-lo. A glória de Deus é manifestada quando você e eu estamos abertos a dizer que Cristo Jesus reina em nós, e nós queremos transmitir isso em todo o tempo para o próximo que não tem Cristo Jesus e para o próximo que tem Cristo Jesus. Os céus declaram sua glória, o firmamento anuncia o seu poder, dia após dia, né? Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite. E nós cristãos que temos a glória de Deus, o próprio Deus habitando em nós, e nós que somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não estamos comunicando dia após dia a glória de Deus, ao ponto das pessoas que moram ao nosso lado não saberem que eu e você somos cristãos, ao ponto das pessoas que moram ao nosso lado não saber que eu e você buscamos ao Senhor, ao ponto das pessoas que estão ao nosso lado estarem como aquele homem samaritano, quebrado, moído, sem a palavra de Deus, sem o poder de Deus, e nós estamos cantando louvores, passando longe. E é necessário que eu e você, o samaritano não, né? O bom samaritano é que ajuda ele. Enquanto aquele homem está ali, né, necessitado, o bom samaritano, ele passa próximo daquele homem que foi roubado, próximo daquele homem que foi saqueado. Olha, irmãos, aquele homem foi roubado, foi saqueado, e é o seu vizinho, ele foi roubado, foi saqueado. Não há esperança, não há vida de Deus, não há presença de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa. Há palavras malditas no seu lar constantemente. E eu e você estamos passando ali do lado dos nossos vizinhos e deixando ele perecer, sem conhecer a glória de Deus. Estamos trabalhando e conhecendo pessoas e mais pessoas, estamos vendo elas sofrendo, perecendo, e não estamos ministrando a glória de Deus. E com isso, nós estamos fazendo como sacerdote e levita. Mas é necessário que eu e você, que somos a habitação do Deus Altíssimo, possamos ser como aquele bom samaritano.
que carrega junto consigo vinho e azeite, e que para ver o sofrimento do perdido, para ver o sofrimento daquele que está sobrecarregado, para ver o sofrimento daquele que não tem a Cristo, daquele que não conhece a palavra, e fala: eu tenho uma alegria disposta a liberar para você. Você conhece a Jesus? E se você aceitá-lo, você vai receber o óleo precioso dele, que é o Espírito Santo do Senhor. E se você aceitá-lo, vai ser derramado o seu sangue sobre a sua vida, e esse sangue que nos purifica de todo pecado vai trazer a maior alegria que você já teve na sua vida, porque você vai ter comunhão com seu Deus e Pai, e você vai ter as mesmas atitudes do bom samaritano. E a palavra do Senhor diz que quando ele derramou sobre aquele homem que estava caído, e depois disso ele ainda pegou e levou uma hospedaria e falou assim: olha, cuida dele. E deixou ali um valor e falou: olha, se faltar mais algum valor, quando eu retornar eu te pagarei. E aquele homem foi tratado, né? Aquele homem daquela parábola foi cuidado, foi amparado. E nós não estamos dispostos a nem sequer falar que Cristo Jesus salva. E a igreja, nesses últimos tempos, não está disposta a anunciar que Jesus tem poder para agir sobre as suas vidas. Mas que hoje seja um dia diferente, que hoje seja um dia de mudança na minha vida e na sua vida, para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: olha, o Cris anuncia a glória de Deus e o poder de Deus. Pode ir até a ele, pode pedir oração para ele, que ele vai orar e Deus vai agir. Fulano e ciclano são cheios da presença de Deus e vão falar: olha, ele discursa da glória de Deus dia após dia. Pode ir até ele, que ele vai ter uma palavra para a sua vida de orientação através do Espírito Santo de Deus. Nós somos feitos para proclamar a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e o Senhor diz que no nome dele nós faremos obras tão grandes. Mas nós temos que desejar isso, porque eu e você somos a habitação do Altíssimo. Eu e você somos a habitação do Altíssimo. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24. Achei. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em mim, em você. Em Atos capítulo 7, versículo 48, Estevão vai falar uma passagem que está escrito lá no livro de Isaías. Diz assim, ó: o céu é o meu trono. Não, a partir do versículo 48 diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Nós somos criados por Deus. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos o povo que carrega a presença de Deus consigo dia após dia. E talvez eu e você precisamos ter a mesma atenção que teve Davi quando trouxe a glória de volta para Israel. Quando trouxe a glória de volta para Jerusalém, a presença, a arca da presença para a casa do Senhor. Talvez nós como igreja estamos andando sem temor, como foi a primeira vez que ele fez. Ele sabia que a presença tinha que vir para Jerusalém, mas ele colocou sobre um carro de bois. Ele queria a presença, mas não atentou com a devida reverência para trazer a presença de Deus e carregar a presença de Deus até Jerusalém. Mas depois de 3 meses, quando ele viu a casa de Obed-edom sendo abençoada, ele disse: é hora de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Então a palavra do Senhor diz que ele disse para os sacerdotes e os levitas se separarem, se consagrarem, se santificarem, porque eles iriam buscar a presença do Senhor. E ele sabia que a presença agora não podia ser carregada sobre o carro de bois, mas sabia que devia ser carregada sobre os ombros.
sabia que a arca de Deus devia ser carregada sobre os ombros dos levitas, e ali simplesmente ele separou aqueles levitas que iriam carregar a presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que quando eles davam 6 passos, no sétimo, quando era para dar o 7º passo, eles paravam e sacrificavam e adoravam ao Senhor, enquanto eles carregavam a presença de Deus sobre os levitas carregavam a presença de Deus sobre os seus ombros. Eles depois celebravam ao Senhor com adoração. Enquanto eu e você estamos andando, vivendo com a presença de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que ter a mesma atenção que teve Davi. Irmãos, nós não podemos sair caminhando na nossa própria vontade, passo e mais passo, e passo e mais passo. Nós devemos ter a consciência de dar 6 passos, parar e adorar a Deus e ver, eu estou fazendo corretamente, eu estou obedecendo a voz de Deus e agindo conforme a vontade de Deus e adorando ao Senhor conforme o Senhor deseja que eu adore. Eu estou carregando a presença dele da maneira que ele disse que eu devo fazer, me separando a minha vida para o louvor da sua glória, para honrar a sua presença, lavando as minhas mãos, me purificando no sangue do Cordeiro. Eu estou caminhando com a presença de Deus em mim da maneira correta, porque eu e você precisamos entender que a cada passo que damos, se nós não observamos a presença de Deus sobre nossos ombros e sobre as nossas vidas, nós podemos simplesmente estar carregando a presença de Deus, como Davi fez em carro de bois. E Deus não nos fez para que andássemos na presença dele de qualquer maneira, mas fez para que nós possamos andar celebrando o seu nome, o adorando e entendendo que estamos fazendo a vontade dele da maneira que ele deseja. E conforme nós avançamos, nós vamos celebrando, dizendo: ele é o Senhor, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado da minha família, ele tem cuidado daqueles que estão ao meu redor, ele tem deixado eu cuidar daqueles que necessitam da presença dele, ministrando o seu poder e a sua autoridade, anunciando o seu evangelho. O Senhor tem me usado. Eu e você precisamos andar dessa maneira, carregando a presença de Deus sobre as nossas vidas e declarando a glória dele dia após dia. A palavra do Senhor diz, agora que nós carregamos a presença de Deus, diz assim, que alguns homens de Deus, eu vou falar quatro nomes aqui, e 4 homens de Deus, pelo menos, 2 no Velho e 2 no Novo Testamento, Deus vai falar assim, que o homem era íntegro e bom no Velho Testamento, e no Novo Testamento vai falar que eles eram cheios do Espírito Santo. Deus olhava para eles e conseguia ver o que eles eram, e as pessoas olhavam para eles e conseguiam ver o que eles eram. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, Gênesis capítulo 6 diz assim, que Noé era um homem justo e íntegro, um homem bom. A palavra do Senhor diz que ele era um homem bom, e as pessoas que conheciam Noé sabiam que ele era essa pessoa, sabia que se chegasse para Noé, ele não iria mentir, ele não ia tratar de forma leviana com alguém, mas sempre aquilo que ele era dentro, ele transmitia do lado de fora, a integridade. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, que Jó era um homem íntegro e justo. Está vendo o meu servo Jó? Ele é íntegro e justo. No livro de Atos, vai falar de 2 homens, um deles é Estevão. Vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Estevão foi separado ali para ser um diácono, a palavra do Senhor vai dar um testemunho sobre ele, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Fala o nome de 7 diáconos, mas o de Estevão vem escrito assim: Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E daí, depois cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz aqui que ele pregou para aqueles homens e foi o primeiro mártir do Evangelho de Cristo. Ele foi apedrejado, mas ele declarou o poder de Deus e a palavra de salvação. Daí outro homem, a Bíblia vai falar também no livro de Atos, o nome dele é Barnabé. Está lá no capítulo 11 de Atos, eu vou ler que está pertinho, versículo 22 e 24.
acho que aqui, agora estou na passagem certa. 11, a partir do 22, diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, e estes ali chegando, ouvindo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aqui nós vamos ver aqui na vida de Barnabé 3 coisas. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e homem de fé. Como estão vendo eu e você? Homem bom e íntegro, mulher boa e íntegra e justa? Estão vendo homem e mulher cheio do Espírito Santo e de fé? E bons e boas pessoas? Nós somos feitos para ter todas essas qualidades em nós. Nós somos criados e formados por um Deus bom. Ele diz que depois que ele criou todas as coisas, viu Deus que era bom. E esse homem e essa mulher que nós nos tornamos hoje, esta igreja que nos tornamos, fomos criados para declarar a glória de Deus. Nós precisamos ter a conduta de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, para que o mundo veja em nós. Deus, ele diz esses atributos acerca desses homens, mas esses atributos foram dados porque as pessoas percebiam sobre eles esses atributos. Nessa geração, eu e você vamos deixar exalar estes mesmos atributos. Vamos ser uma geração que celebra o Senhor, como Miriam celebrou o Senhor com o seu tamborim. Vamos ser uma geração que vai dizer: está vendo isso que aconteceu na minha vida? Foi o Senhor quem fez. Vamos declarar aquilo que Ele fez. E vamos andar dizendo: sabe quem é Cristo? É o Senhor e Salvador da minha vida. Vamos reconhecer quem Ele é. E quando nós fizermos isso, você pode ter certeza que assim como foi na vida de Barnabé, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vidas vão ser acrescentadas. Vidas vão ser salvas através do Evangelho, que vai ser pregado através das nossas vidas. Nós não vamos pregar somente pelos nossos lábios, irmãos. Nós vamos pregar com as nossas atitudes. O mundo hoje olha para a igreja e procura ver as atitudes dela. O mundo olha para você e procura ver as suas atitudes. No meu trabalho teve uma dinâmica, e nessa dinâmica dizia assim: você tem que falar para uma pessoa algo que eles não sabem sobre você. E a primeira coisa que eu disse: uma coisa que vocês não sabem sobre mim, 2 pessoas que estavam lá, é que eu sou cristão e que Jesus é meu Senhor. E eles passaram a saber. Provavelmente essas pessoas vão olhar para mim agora e vão começar a procurar Jesus em mim. E o meu dever vai ser manifestar a graça, o poder e a presença de Deus em todos os meus atos, em tudo que eu fizer ali no meu trabalho. E quando essas pessoas reconhecerem de fato, vendo isso em mim, provavelmente vai chegar um momento em que eles vão recorrer a algo de Deus e eu vou poder ministrar. Foi assim nas outras empresas em que eu trabalhei. Primeiro eu disse que eu era cristão, depois eu agi como cristão, e depois eles me pediram conselhos, pediram oração, pediram que eu falasse algo da palavra de Deus, pediram até que eu confrontasse a sua própria fé, revelando quem era Cristo. Irmãos, chegou a hora de manifestarmos e declararmos a glória de Deus com as nossas vidas, porque as pessoas vão ter que ver em nós homens e mulheres boas, cheios de fé e cheios do Espírito Santo nessa geração. E para fechar o que eu vou ministrar agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vou achar aqui. E depois Efésios capítulo 1, versículo 3.
1 Coríntios diz, folha errada. 6, versículo 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu e você fomos comprados por um preço que ninguém vai conseguir derramar ou pagar em nosso lugar como Jesus fez. Um versículo que eu sempre falo, eu sempre ministro quando eu tenho oportunidade, é que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse preço nós não vamos conseguir pagar. Eu e você não vamos conseguir pagar por outra pessoa, porque a Bíblia ainda diz assim, talvez por um justo alguém ouse morrer, mas pelo ímpio, só Jesus. E Jesus olhou para mim e para você, viu o nosso pecado, viu o quão longe nós estávamos, desviados da presença do nosso Senhor, como diz a canção, longe, longe do nosso Salvador. E Ele decidiu morrer pelos nossos pecados. E depois que Ele morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, o apóstolo Paulo diz: portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, glorifique a Deus com o templo do Espírito Santo, glorifique a Deus com o que você faz, como você age, a sua maneira de falar, a sua maneira de andar, a sua maneira de trabalhar. Você é um homem e uma mulher íntegra na presença do Senhor. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver as virtudes do seu Deus, conseguem ver o poder de Deus saindo da sua vida. Comecem a declarar o poder de Deus em todas as suas ações, porque como diz lá no Salmo 19, que eu vou ler e vamos encerrar agora, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso e nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Chegou a hora de, sem discursos, mas com a nossa vida cheia do poder de Deus, o mundo ver que nós somos homens e mulheres diferentes nessa terra, porque nós carregamos sobre nossos ombros a presença de Deus e o poder de Deus, e chegou a hora do mundo ver isso acontecer, e sem que nós possamos abrir a boca, agora vão começar a falar: você é filho de Deus? Porque eu consigo perceber a presença de Deus sobre a sua vida, e eu acredito que você vai ter uma palavra de Deus para transformar a minha vida. Eu acredito que você vai ter uma oração para fazer sobre a minha vida, que é para que a minha vida possa ser transformada, para que eu possa reconhecer que o seu Deus vai ser o meu Deus, porque eu quero ser como você é. O Evangelho é simplesmente sermos como Jesus. Eu ouço muito as ministrações do Ministério Jesus Cop, né? E eu acho interessante porque é cópia de Jesus, né? E às vezes eu fico pensando, será que eu posso falar isso? Né? Será que seria bom? Mas eu vou dizer para você e você, temos que ser verdadeiras cópias de Jesus. Eu e você temos que ser aquele que expressa o amor ao próximo como Jesus expressou para aqueles que estavam caídos, largados nas sarjetas, e orar por ele e anunciar o reino de Deus. Para aqueles que estão morrendo em seus próprios pecados, dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é esse: é paz, justiça e alegria, e você só vai encontrar isso através de Jesus Cristo. Olha, eu tenho um bom caminho, caminho excelente para você. E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E daí você vai declarar como Cristo te salvou, e isso vai expressar o quanto você confia em Deus. Cristo me salvou
quando eu era uma pessoa triste, amargurada, me sentia sozinho, mesmo rodeado por pessoas, mesmo sabendo que as pessoas me amavam, eu sentia um vazio. E um dia me falaram assim: por que você está aí triste? Vem cantar com a gente. Me chamaram para celebrar a Deus. E aquela canção era dizendo: preciso de ti, preciso do teu perdão. E eu comecei a perceber que eu precisava de Deus. E aquele amor transformou a minha vida. E depois, uma mesma canção desse mesmo ministério foi a que fez a mudança total em mim. Porque eu ouvi assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos seus átrios. Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. E quando chegou na parte: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, eu entendi que em Cristo, que em Jesus, eu encontrei a minha habitação. Encontrei um lugar que eu estava seguro. Se o pardal e a andorinha acharam esse lugar, eu também pude encontrar. Irmãos, se você achar este lugar, você vai ser como o decorrer do Salmo 84, que foi a inspiração dessa música. Quando você passar por lugares áridos, em lugares ali que não nasce nada, que não é fértil, a palavra do Senhor vai dizer: feliz é o homem que passa por lugares áridos e faz dele um manancial. Vêm as primeiras chuvas e o cobrem de bênção. Este mundo é essa terra árida, e eu e você temos a presença de Jesus em nossas vidas. O rio de Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo 48, fluindo através de nós. Então ande nessa terra, pise nessa terra seca, mas torne ela um manancial de águas vivas. Como? Declarando o poder de Deus e a glória de Deus e aquilo que Ele fez na sua vida. Essa é a transformação de Deus para nós. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos declarar mais uma vez as suas maravilhas. Vamos pedir para ser esta obra criada por Deus, que vai discursar dia após dia a glória de Deus e o poder de Deus. Vai chegar momentos em que você vai falar que é filho de Deus, mas vão chegar outros momentos em que as pessoas vão falar: você é filho de Deus, porque tem algo diferente sobre a sua vida. E você vai poder falar: esse algo diferente é o Espírito de Deus habitando em mim. Glória a Deus. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus de glória e poder, hoje a sua igreja declara a glória de Deus. A sua igreja declara o seu poder. Hoje a sua igreja declara: o Senhor é Deus sobre toda a terra. Hoje, Pai querido, nós declaramos: não somos nós que nos fizemos, mas o Senhor nos fez para a obra da sua glória. Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és, Pai querido, a nossa fortaleza. Como nós cantamos hoje: pode o mar tentar nos submergir, a tua forte mão irá nos sustentar, ó Pai querido, e nos fará andar sobre as águas. E essa passagem, ó Pai querido, e esta passagem de caminhar sobre as águas vai ser o testemunho, Pai querido, das nossas vidas, para que as pessoas conheçam, ó Pai querido, a tua presença através de nós. Pai, levanta nessa geração homens e mulheres, ó Pai queridos, boas, homens e mulheres, ó Pai queridos, íntegros, ó Pai querido, na sua presença, ó Pai querido, e cheios do Espírito Santo, e que tem fé para orar em Teu nome, e que tem fé para apresentar o Teu nome, declarando que creem no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, no Rei de toda a terra. Jesus, seja o Senhor entronizado, ó Pai querido, seja o Teu nome engrandecido. O Senhor é exaltado na terra e nos céus. O Senhor é exaltado através das nossas vidas. Pai querido, que neste momento as pessoas olharem para nós e possam falar: vejo a glória de Deus sobre a vida deste e daquele outro. E quem são estes? A igreja do Senhor. Deus, nós queremos expressar a Tua glória, assim como Cristo era a expressão da glória de Deus. Nós, ó Pai queridos, que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, queremos ser a expressão da Tua glória nessa terra, anunciando o Teu reino, anunciando o Teu governo. E como está escrito no livro de Salmos, no capítulo 8, diz, quando olho para os céus, obras das Suas mãos, eu digo: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Mas a Sua palavra diz que o Senhor o coroou, ainda que o fizeste um pouco menor do que os anjos, de honra e de glória o coroou, para que mandasse, para que governasse sobre todas as coisas dessa terra.
Então, Deus Todo-Poderoso, essa honra e glória que o Senhor colocou sobre nós, nós a devolvemos agora declarando: só o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu tens um nome que é sobre todo nome. Diz a tua palavra que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. E nós estamos devolvendo a ti, dizendo: tu és o nosso Deus. E vamos sair, ó Pai querido, deste culto hoje, expressando a tua glória através das nossas vidas, para que o mundo possa ver. E como aquela menina disse para Naamã: se você estivesse na minha terra, que assim seja nessa geração. Que as pessoas possam dizer: se você estivesse em Tupéva, se você estivesse em Jundiaí, se você estivesse em Campinas, porque lá tem um homem e uma mulher de Deus que ora, e o Senhor Deus Todo-Poderoso age. Que possamos ser esta igreja que declara o poder de Deus dia após dia. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, Deus. Usa-nos, Senhor, usa-nos, nos prepara para o dia de amanhã, porque amanhã nós vamos, Pai querido, engrandecer o teu nome no meio dessa geração. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém.